Pronto, vamos ver se a IA vai me assustar de novo hoje. Já está só carregando aqui. Acho que não. Vamos lá. Pessoal, boa tarde para vocês. Começar aqui a gravação, né? Porque eu não sei se vai chegar muito mais gente ou não. Boa tarde, Mariana. Sábado à tarde, né? Também não vamos julgar o povo. É isso mesmo. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje para a gente fazer essa revisão, né, dos conteúdos aqui de literatura, né? Dizer que vocês, na verdade, são muito sortudos, tá? Por pegarem senhora nessa segunda EQ, nesse segundo EQ, porque, gente, se tem uma notícia boa que eu posso dar para vocês não tem para onde correr com senhora. Não, vocês não vão encontrar grandes surpresas ali. Meu Deus, nunca vi esse negócio na vida com senhora. Isso não existe. Lá, quando a gente chegar, né? Que eu sei que vai estar todo mundo comigo fazendo literatura para a prova aberta, porque ninguém aqui vai para exatas, vai todo mundo fazer direito e jornalismo, tenho certeza disso. Aí lá, gente, já está muito mais complicado, né? Porque lá a gente não tem. É um livro muito contemporâneo, a gente não tem uma interpretação oficial. Oficial é complicado, né? Mas uma interpretação recorrente, né? Então tem que ser. Será que a UERJ vai fazer isso? Será que vai? Aqui não. Aqui, senhora, vocês estão com a faca e o queijo na mão, gente. Vocês estão tranquilaços, porque não tem para onde correr, tá? Mas vamos dar uma revisada hoje. Pode ficar tranquilo, vocês vão lembrar disso quando vocês estiverem fazendo a prova. Mas aí tem alguns pontinhos aqui, né? Que quem já faz aula comigo já está cansado de escutar, né? Mas quem aí ainda não é do curso, mas eu sei que vai vir, vocês vão escutar agora e vocês vão lembrar de mim lá na hora da prova. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Então vamos lá. Olha só. Aqui, né, o jabá do curso. Vou fazer, Eduarda. Coloquei lá no finalzinho para a gente fazer umas questões, sim. Pode ficar tranquila, tá? Jabazinho do curso, né, gente? Que não tem jeito de fugir. Eu gostava quando essas aulas eram em dupla, porque aí eu botava minha dupla para fazer o jabá. Porque eu não sou boa de jabá. E aí, olha só, então vamos lá. Acho que é o de sempre, né? Quem quiser fazer, quem quiser a listinha extra de exercício, tira um printzinho aqui da nossa aula, mas não tira print. Vou deixar gravado, hein, Galvão? Não tira print desse slide aqui, não, que o meu slide é mais bonito. Mas tira o print, manda. Não sei se é para mandar. Cadê? Peraí. Isso, bota no Stories lá, coloca, manda para o Galvão, que aí vocês vão receber a listinha de exercícios, tá? Que tá, ó, ótima, de literatura. O pessoal aqui que faz comigo também sabe que eu pego para fazer, né? As listinhas e tal, então não pego da internet, pego ali o que eu acho que é mais relevante para vocês. Então, assim, tirem um print. Só não tirem o print disso aqui, não, que meu slide é mais bonito, hein? Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Olha só. Primeiro, a gente vai relembrar, porque é importante, porque vocês já fizeram a primeira prova, né? E vocês sabem disso. Português e literatura fica bem misturadinho ali na UERJ, né? Então, assim, é importante a gente dar uma relembrada na escola literária a qual o livro pertence, né? E o que estava acontecendo ali na época que permitiu que esse livro existisse, né? Isso vai explicar muita coisa para a gente. Depois, a gente vai relembrar aqui um pouquinho o enredo da obra, e aqui, nesse momento,
eu convido vocês para abrir o microfone, mandar no chat, fiquem à vontade, tá? Para perguntar, para opinar, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre o enredo da obra. Depois a gente vai falar, né, sobre os tipos de questão. Como é que eu resolvo essa questão? O que a UERJ pode me cobrar nesse tipo de questão? O que eu tenho que prestar atenção até a reta final, né? Por fim, os temas mais relevantes, por fim não, né? Os temas mais relevantes, o que eu acho que a UERJ vai acabar aprofundando mais, né? Cobrando mais de vocês, por conta de perspectiva da própria universidade, de perspectiva das universidades como um todo, né? O que elas estão adotando, o que elas estão pensando na hora de planejar uma prova, que é um debate até que eu tive com o meu orientador de doutorado, que ele está fazendo a prova da UFMG. Então, a gente conversou bastante sobre isso, para, né, o que se pensa na hora de fazer a prova, né? Então, o que eles querem de vocês? Então, é isso que a gente vai conversar um pouco. E alguns pontos para chamar a atenção de vocês, tá? E, por fim, eu acabei esquecendo de colocar aqui os exercícios, tá? Que alguém me perguntou aí, a gente vai fazer alguns exercícios, sim. Aí, olha só, aí eu coloquei aqui uma apresentaçãozinha, muito rapidinha, só para quem não me conhece ainda, né? Quem não me conhece, um prazer conhecer vocês. Meu nome é Natália, mas pode me chamar de Nath, pode me chamar de tia, me chama do que vocês quiserem, só não me chame de senhora. Professor, eu também fico meio triste. Quando, sabe, fica seco, a pessoa fala, professora, você parece que está brigando comigo. Aí eu gosto, assim, de um tia, de Nath, né? Porque tem gente que não gosta do tia. Eu sou apegada no negócio do tia. Eu gosto. Meus meninos, terceiro ano, maior que eu, né? E vem, ô tia, bom dia. Eu gosto, né? Acho simpático, né? Acho agradável. Eu gosto. Tenho 27 anos, quase 28, infelizmente, mas ainda sou uma das poucas das minhas amigas que não chegou na casa dos 30, então estou feliz, mas aí tenho só mais um mês aos 27 anos aí. Sou formada, gente, em letras aqui na UFV, tá? Fiz mestrado na UFV também, tá? Terminei em 2022. Agora, né, esse ano, consegui entrar no doutorado na UFMG e faço doutorado em teoria literária e literatura comparada lá na UFMG. O que tem sido muito maneiro. Quando vocês chegarem lá, façam doutorado, façam mestrado, que pesquisa, que estudar é muito bom, gente. Melhor coisa na vida. Pesquisem, estudem, se dediquem, porque estudar é muito bom, tá? Então, no mais é isso, né? Quase meu LinkedIn aqui para vocês. Vamos dar uma olhada, porque também, né, vamos ocupar, né, o nosso espaço aqui falando de mim, pelo amor de Deus. Vamos lá falar um pouquinho do contexto, gente, do romantismo, né? De como surgiu Senhora. Isso aqui que eu quero dar uma relembradinha com vocês. Olha só, quando a gente fala de romantismo, primeiro que a gente tem que lembrar que é uma escola literária meio comprida, né? Ela é grande e teve muita produção, né? O que o barroco e o arcadismo não produziu, o romantismo, assim, ó, dá-lhe livro. E aí o que acontece? O romantismo, né? Como tem essa questão, né, do amor, de falar do sentimentalismo, né? E como a gente chegou até a conversar em algumas aulas, né? A gente estava nesse momento aqui passando pela ascensão da burguesia, né? Porque a gente teve ali
a Revolução Francesa, né? Então, a burguesia ascende ao poder já lá no final do século XVIII, né? O pessoal tá lá fazendo fábrica, né? Mas o que vai mudar, né? Olha só, gente, a escrita, a literatura, né? Era feita anteriormente para os nobres, né? Agora passa-se, né, a ter o quê? Uma literatura feita para a burguesia e feita pela burguesia, né? Eu vou ler alguma coisa que tem a ver comigo. Sabe o que a gente vê hoje assim, passa bem longe, mas é só uma analogia para vocês entenderem. Quando a gente fala hoje assim de representação, pô, não tem uma pessoa negra nesse filme, não tem uma pessoa LGBT nesse filme. Pô, porque quem está produzindo são uns caras brancos, ricos, e eles vão botar uns caras brancos bombados na tela para você assistir. É isso o filme de herói, né? Mas aí chega um momento que tem a demanda de fazer uma viúva negra, né? Porque mulher também quer assistir filme de herói, né? E é mais ou menos isso que acontece. Pô, a burguesia quer ler um livro que fale sobre ela. Qual que são os meus problemas? O que acontece com a minha classe social, né? E, além disso, o que a gente tinha na literatura anteriormente era algo muito geral, né? Então, era como todo mundo se sentia. Ai, porque olha que natureza linda, aquela coisa toda, né? E que vai continuar com a natureza de outra maneira, que é o quê? Mostrando o eu, né? Como que eu me sinto diante desse mundo? Porque é agora, nesse século XIX, né? Comecinho do XIX ali, que a gente tem o individualismo burguês, né? É agora que a gente entra na casa do burguês, né? Através da literatura e vê o que ele faz dentro de casa. O que acontece dentro desses bailes? Né? Então, a gente entra na individualidade do burguês, tá? E isso é importante. Então, aí a gente tem, né, de um lado, uma produção de poesia que é gigantesca, né? Vocês com certeza lembram ali da escola, né? Então, a poesia indianista, né? O mal do século, a poesia condoreira, mas isso vocês vão apagar da cabeça de vocês por enquanto. Por enquanto, não. Pega né, acabar o ERG aí, apaga isso, que agora não importa muito, não. Porque o que vai importar é a prosa, são os romances produzidos durante essa época. O nosso país, então, produzia 3 tipos de romance, né, durante o romantismo. O romance indianista, que José de Alencar também, né, era o rei, então, que falava sobre, né, os indígenas e colocava o indígena como herói, aquela coisa toda. O romance regionalista, que idealizava também, né, esse homem, né, que era do interior, né, que é um negócio que eu sempre falo também, né, na escola, que é um negócio que volta lá na frente no modernismo, que eu acho muito engraçado, que é agora a gente está falando assim, ai, porque esse homem no cavalo branco que vai salvar a mulher portuguesa, porque ele é o caboclo, né? E ele vem, e ele, nossa senhora, ele é o Capitão América de, sabe, de Minas Gerais, assim, o Capitão Minas Gerais. Mas, gente, na realidade, a galera estava passando fome, sabe? Então, assim, é de uma idealização absurda. E, por fim, a gente tem o romance urbano, né? E o romance urbano é o que nos interessa, porque é aqui que vai se encaixar o Senhora, né? Por quê? O romance urbano, primeiro, é o romance que se passa, obviamente, nas cidades, tá? E aí, olha só, a gente vai
como eu falei com vocês, entrar e fuxicar a vida do burguês, tá? É agora que a gente vai fuxicar essa vida desse burguês. Então, a gente vai ver as intrigas amorosas, os dramas sociais, né? E Senhora vai ser vai ser a obra central, né? A gente tem anteriormente, né, uma Moreninha, por exemplo, né, que é um pouquinho diferente, porque ele é todo aquele romanção água com açúcar, né? Tudo dá muito certo. Já o Senhora, que é o que a gente também, o pessoal aqui, ó, a gente todo final de aula a gente volta nisso, né? Tá indo, a gente vê a vida do burguês, a gente vê essa mulher batendo de frente com a sociedade patriarcal, a gente vê essa mulher colocando Seixas no lugar dele, mas aí aqui, ó. Infelizmente, a gente tem que dizer tópico sensível para nossa aula. Mas, no final, o que se revela? Tudo vai se resolver através do amor, né? Não ela estava errada, coitada, né? Porque ela tem como que se fala? Ela tem que amar esse homem acima de tudo, ela tem que respeitar esse homem acima de tudo, né? Então, humilhou muito pouco. Eu acho que ela se humilha mais que humilha ele, inclusive. Então, assim, porque ela tem que fazer essa redenção pelo amor. Porque, no fim das contas, ela ter comprado ele, que é errado, né? Porque o amor não se compra, tá? Então, é essa a ideia aqui do romantismo, né? Então, é por aí que a gente vai, né, pensar esse romance. Coloquei aqui algumas características para vocês se lembrarem lá na hora da prova. Olha só. Primeiro, o aspecto melodramático, né, gente? Vocês já fizeram essa leitura com certeza, né? Então é sempre aquela coisa. É uma pessoa que desmaia, é um grito de um lado, é a menina cantando ópera porque o cara deixou ela triste, né? Então, assim, é tudo muito exagerado, né? Aquela cena que ela tá lá dançando com o Seixas e do nada ela desmaia de amor, gente, aquilo me ronda desde o ensino médio, que eu ficava assim, meu Deus, não é possível que eu tô lendo um negócio desse. Mas é isso, né? Então, assim, é tudo muito exagerado, muito melodramático, tá? Prevalência de um final feliz, né? Que, como eu falei com vocês, a vingança não podia prevalecer. Tem que prevalecer a mulher se apaixonando e se arrependendo de ter feito errado, de se vingar do cara, pô. Porque é o amor que resolve tudo, né? Então, sempre um final bem feliz. O amor, nessa idealização toda, né? Que aí que é o que eu falo com vocês, a gente passa o livro naquele é e não é ao mesmo tempo, né? Porque tem aquela pitada ali de vou me vingar, mas ao mesmo tempo estou apaixonada, esse amor é tão grande, né? Então, tá? Fica nesse meio termo. Temos os costumes, né, da elite burguesa, que é o que a Aurélia vai detonar o livro inteiro, e isso é importantíssimo, tá? Porque Dona Ué, gente, isso aí é mais complicado, porque aí eu já prometi uma vez e não veio tão igual. Mas eu aposto com vocês, se não vier uma parada dessa, né, de crítica ao burguês, gente, ó, eu sou uma geladeira Electrolux. Eu tenho certeza que vem, tá? Porque é muito carinha de Dona Uerge, né? Ainda mais negócio de problemática social. Então, vai rolar, tá? Vai vir aí. O Rio de Janeiro, né? Vai ser
o nosso espaço, tudo se passa, né? É... tudo se passa no Rio de Janeiro, na cidade, a cidade, né? Lógico, mas nas casas do Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro, na sociedade carioca, nos salões cariocas, né? Porque afinal era a capital da elegância, né? Era Paris brasileira, basicamente, né? Que aí, né, a gente solta umas pombas, né, com bastante doença para parecer Paris. E Brasil. A gente tem essa mulher bem idealizada, que é a Aurélia, que é o que aparece o tempo todo, né? Ai, porque ela é muito linda. Ela é muito inteligente. Ela sabe fazer conta como ninguém. A mulher é perfeita, não tem um erro, né? Então, totalmente idealizada. E inalcançável, né? Porque ela só é alcançável pelo Seixas. Porque ela, a gatinha ali, olha só, ela estava cheia dos pretendentes. Ela estava cheia dos contatinhos. Mas não quis ninguém, né? Não quis ninguém. Temos essa questão do heroísmo também, que vai acabar ali na figura da Aurélia, mas nesse romance nem tem tanto, assim, para falar a verdade. A dificuldade amorosa, que é justamente o não se concretizar num primeiro momento, né? Esse amor. Divulgação de valores morais, que vai ser o valor moral burguês o tempo todo sendo questionado, né? E a linguagem, que aí vocês podem brigar, não briga comigo, briga com o José de Alencar. Uma linguagem mais simples, né? Mas porque se a gente pega um barroco, eu sempre faço essa comparação. Pega um barroco e pega um senhora. O que é mais fácil? O que é mais fácil? O padre Antônio Vieira ou o José de Alencar? O que é mais fácil? Então, assim, porque ali é o que aí é o que a gente, né, conversa sobre o romance de folhetim, né? Era um romance para o povo, né? Era um romance que saía no jornal, então era necessário que a galera entendesse, né? Era tipo acompanhar uma série, era tipo acompanhar novela. Então era necessário ter uma linguagem mais simples, que não é simples para a gente hoje, né? Mas na época era o considerado simples. Então, ó, para vocês não se esquecerem, esses 3 pontos aqui são essenciais. Senhora, então, pertence ao romantismo, tá? E foi escrito por José de Alencar. Beleza. O romance, então, vai se tratar de um romance urbano, né? Então, tem crítica social? Tem. Mas a resolução vai ser sempre romântica, ok? E ainda não se fala de personagens pequenos, tá, gente? A Aurélia, ela tem uma origem simples, mas a origem simples dela é tratada numa parte. O foco é nela rica, né? Então, os personagens baixos ainda não aparecem nesse romance, tá? Isso só vai aparecer lá no realismo para frente, tá? Então, aqui a gente não tem. O foco são os personagens burgueses, ok? Se a gente tivesse, ó, na sala presencial, ia ser a hora do coro agora, assim, ó, de fazer vocês repetirem isso aqui para mim. Pessoal, tá tudo bem até agora? Eu tô falando muito rápido, tô falando muito devagar. Como que tá para vocês aí? Tudo joinha? Tudo tranquilinho? Ótimo. Muito bem. Qualquer coisa, manda no chat que eu tô de olho aqui, viu? E aí, gente, agora a gente passa para o enredo, só para a gente relembrar aqui, né, o que aconteceu nessa história, afinal de contas, tá? A gente começa, então, a primeira parte
se chama o preço. E aí é sempre legal, né, que eu falo com vocês sempre também, que é pensar, pô, eu tenho que começar pelo título. O preço. Preço do quê? É o preço da vida da Aurélia enquanto mulher rica, né, e ficar naquela imagem, ou é o preço que ela vai pagar pelos Seixas? Então, o preço, ele é até bem amplo, né? E aí, o que, que acontece? Então, a gente está aqui acompanhando, conhecendo a Aurélia, né? Que ficou órfã nesse primeiro momento, a gente só sabe que ela é uma menina órfã, que está cheia do dinheiro, né? Ela ficou ali milionária e se torna a moça mais desejada da sociedade, né? Ela ali nos bailes só dá ela. E aí, apesar dela ser cortejada sempre nos bailes, todo mundo querer casar com ela, todo mundo que quiser a Aurélia, né? O que, Letícia? O coisa comum do dia a dia. Ai, desculpa, perdi a pergunta. Ah, tá. Desculpa. E é isso. Ah, agora que eu entendi. É isso, né? Todo mundo, sempre acontece, né, gente? Quem nunca ganhou uma herança assim, de bobeira, né? Pô, eu mesma dou aula aqui por diversão, porque, né? Eu aqui, porque a minha herança aqui, minha filha, cobre tudo. Então a gente tem essa mulher, né? Que é a moça mais cobiçada ali da sociedade, apesar de ser muito cortejada, né? Ela rejeita todo mundo, pode ser os caras mais ricos, os mais bonitos do baile. Ela rejeita todo mundo porque ela guarda o seu amor para o Seixas, que a gente, né, já descobre ali um pouquinho, mas fica mais evidente na segunda parte, que é um amor antigo, que ela já conhecia da vida dela de pobre, né, coitada? E aí, o que que acontece, né? Ela fala, então, né, pro tio dela, pro Lemos, que é um personagem, né, gente? Definitivamente é um personagem. E ela vai pagar, então, ao Seixas, né? Ela fala, ó, vai lá atrás deste rapaz, o Seixas, fala que eu tô dando 100 conto de réis para ele casar comigo, mas não fala quem eu sou. E assim vai lá o Seixas fazer, o Seixas, o Lemos fazer, né? Vai atrás do Seixas para ver se ele aceita. Só que Seixas já tá ali noivo de uma outra personagem que quem me conhece, aquelas blogueiras, né? Quem me conhece sabe, eu sou ruim de personagem, eu sou ruim de nome de personagem. Mas ele já estava ali comprometido, né? Com a Amélia. Amélia. Com a Amélia, porque a Amélia já tinha uma posição social, né? Então, bora casar com a Amélia, que eu subo de vida também, né? Joia. Ah, é Adelaide, tem nada a ver com a Amélia. Olha só, obrigada, Adelaide. Muito bem. E aí, olha só, no momento, então, né, que o Seixas ele precisa do dinheiro de uma forma mais urgente, ele aceita então se casar com a Aurélia, né? E desfaz o noivado com a Adelaide, né? Então, gente, o que, que é a primeira coisa que é importante, que todo lugar pede, e que a dona Ué jeito na sua uma linha de pergunta? O casamento ele é tratado como mercadoria. Ninguém ali está se casando por amor, né? Nossa, se casar por 12 mil reais é complicado, hein? Nossa Senhora.
Então, lembrem-se disso, por favor, tá? Casamento, nessa história, pelo menos até ali o último capítulo, é sempre visto como uma mercadoria, tá? Já na segunda parte, que é a quitação, aí a gente tem um flashback, né? Porque a gente sai do momento presente. Ai, que eu esqueci de falar, que é o momento do lacre mais maravilhoso que a Aurélia dá no Seixas, né? Que ela fala, ó, comprei-te porque eu quis, agora deve ser meu marido e fica aí, porque você é um vendido, né? E aí, depois que a gente sai dessa cena, a gente volta para o passado da Aurélia, né? E aí a gente descobre, né, que ela vem de uma origem bastante pobre, né, que os pais viveram um amor, né, proibido. Aí a mãe fica colocando ela ali na janela, né, para ver se ela arruma um marido, porque ela era muito reservadinha ali, ficava só dentro de casa fazendo a sua costura, né? E aí, então, o Seixas, que já andava no meio da sociedade, né? Um dia jantando na casa de um amigo, ouve falar dessa moça que é muito bonita e eles vão lá ver essa mulher na janela, né? Hoje em dia é uma falta do que fazer também no século XIX, que eu vou falar para vocês também, né? E aí o Seixas, então, né? Vai lá ver essa mulher. Oh, meu Deus, estou apaixonado, né? Ela também, meu Deus, estou apaixonada, vamos ficar noivo. A gente se conhece? Não, mas aqui, ó, o olhar. E pronto. Vamos, e tamo noivo. Beleza. E é aí, né, que finalmente a Aurélia, né, coitada, é rejeitada por conta, né, do Seixas aceitar o casamento com a Adelaide e larga a coitada da menina, né, jogada às traças. E, ao mesmo tempo, né, gente, agora que eu vi que eu colei o mesmo texto na quitação e no preço, na hora que eu for mandar para vocês, eu conserto, tá? Desculpa mesmo. Agora que eu percebi que eu tô aqui contando de cabeça e agora que eu tô vendo. E aí, então, que ela finalmente, né, fica rica, né? O avô lá se arrepende. Não, eu que tô doida mesmo, gente. Olha só, 2 horas da tarde, como é que eu tô? Eu não comprei apenas o Monster, eu comprei o Monster Ultra. 2 horas da tarde. Mas é isso, né? É a vida. E aí, olha, e aí é isso. Então a gente tem. Peraí, que eu me perdi. Fui falar de Monster, me perdi. Ah, tá. E aí, então, né? A gente retorna para a cena anterior, né? Falando ali, a Aurélia, né, deixa bem claro, então, que, ó, é você para um lado, eu para um outro, a gente vai fingir na sociedade o casamento, mas dentro de casa isso não existe. Você vai ser só o meu boneco de mostrar, né? Porque, gente, deixa eu contar uma curiosidade. Ai, eu adoro. Gente, literatura é muito bom, cara. Nessa época, tinha, né, essa questão lá, a mulher, posse, né, aquela coisa toda, era meio que necessário fazer com que a mulher se vestisse muito bem, principalmente dentro de casa, quando a família, né, fosse receber os familiares ou receber amigos, porque demonstrava que o marido tinha muito dinheiro. Então, assim, esse negócio de mulher usar joia, mulher usar colar, usar brinco, usar a coisa toda, vem disso.
vem se mostrar, do homem mostrar para a sociedade que ele tem poder de compra. É dose? É, rapaz. A vida não é mole, não. Vai até 3h20, se eu não me engano, mas eu acho que eu vou passar um minutinho do tempo, João, porque eu demorei um pouquinho para conseguir mandar o link para vocês. E vou dar uma acelerada aqui, pode ficar tranquilo. Perfeito? Então tá bom. Daí, então, olha só, a gente tem o resgate, né? Então, o Seixas está ali, né? Enquanto o marido comprado, né? E ele começa, então, a tomar um pouco de consciência, né? E mostrar que agora ele deve finalmente receber, né? O seu. Não, beleza, eu acabo antes, juro para vocês. O Seixas, então, ele tenta conquistar essa independência, né? Ele tenta conquistar independência e mostrar para a Aurélia, olha, eu não sou só uma mercadoria, tá? Então, olha só, essa questão de resgate, esse nome, né, do título, é um resgate tanto financeiro, né, de devolver o dinheiro para a Aurélia, o sem conto de réis, e o resgate moral também, né? Porque o Seixas agora ele está tentando reconquistar a própria honra, tá? O quitação, olha só, aqui a quitação, deixa eu tentar lembrar aqui, por conta é por conta do próprio casamento, porque ele conta, né, da história da Aurélia. E aí a gente volta para o casamento. Ou seja, é como se ela tivesse pagado Seixas por todo o mal que ele fez a ela. Exatamente, Letícia. Quitou o vacilo que fez com ela. Exatamente. Ele vacilou, ela vacila de volta, estamos quites. Um acerto de contas. Muito bem, é isso. É exatamente isso. Ok? Muito bem, muito bem. De nada, amor. E por fim, olha só, o Seixas devolve o dinheiro para a Aurélia, né? Eles começam, aí olha só, aí o final feliz romântico, né? Eles são tão livres ali do débito, né? O casal se reconcilia, vivem felizes para sempre, né? Então, aí aqui o simbolismo, né? Como eu coloquei para vocês, o poceiro é aquele que é dono das terras, né? Que ocupa legitimamente a terra. E aí, nesse caso, agora o Seixas ocupa legitimamente o seu posto de marido, né? Ele não está ali mais por contrato. Agora o casamento é por amor. Ok? É isso. Aí aqui, olha só, algumas pessoas na aula me falaram que ficaram um pouco perdidas nos personagens, então eu fiz esse esqueminha aqui para tentar demonstrar como cada personagem está ligado à Aurélia de alguma maneira, tá? Não vou ficar, né, me atentando muito nisso aqui, não, mas eu acho que é só uma maneira, né, de mais visual de vocês, né, relacionarem personagem, né, o que cada um tá fazendo ali na história, beleza? E aí, agora sim, né, temas, gente, que muito provavelmente vão aparecer nas questões. A crítica à burguesia, óbvio, né, isso aqui não tem nem por onde, tá? Então, a questão da hipocrisia ali vai vir muito forte.
Gente, casamento por conveniência vai cair também, tenho certeza. A questão da vingança da Aurélia, né? O amor romântico, e eu falo para vocês, vai ser uma das últimas questões, tá? Uma das últimas questões ali, porque eles seguem o livro, vai ser uma das últimas questões. Outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção, a condição da mulher no século XIX. Daqui a pouco vou falar um pouco melhor sobre isso. E essa questão do mercantilismo, né? De todo o amor, todas as relações sociais dentro do livro passarem por uma relação de mercado, tá? Isso aqui são os temas principais. O livro não sai disso. Por isso que eu falo com vocês para ficarem muito tranquilos, porque não tem nada para além disso. O que eles podem fazer é pegar um trecho e pedir para você interpretar aquele trecho. Mas o tema sempre vai rodar em cima disso aqui, tá? Exatamente, Letícia, exatamente. Até o nome dos livros estão aqui nessa questão, né, da hipocrisia, do mercantilismo. Então, assim, é questão certa de cair na prova, tá? E aí, algumas coisinhas para a gente prestar atenção. Gente, estando, né, dentro da academia, vamos dizer assim, uma coisa que está muito na moda é estudar gênero e estudo cultural, tá? E aí, por favor, quando eu falo estudar gênero, não vem ninguém aqui depois falar que a professora de português falou que existe ideologia de gênero, não, tá? Que eu vou aí no Rio de Janeiro dar na cara de vocês. Estudo de gênero, estudar a posição da mulher no social. Vamos estudar quais são as condições do homem negro em tal coisa. É isso que eu estou falando. E aí, é isso. Ninguém não vai retorcer minhas palavras, não, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Estudo de gênero, então, está na moda. Então, existia uma interpretação de senhora antes e existe uma interpretação de senhora depois do estudo de gênero bombar nas universidades, tá? É isso que eu estou dizendo. Então, o que a UERJ pode dizer, sendo a UERJ muito moderninha e ter muitos trabalhos publicados na área de estudos de gênero? Eles podem, olha só, pedir para a gente falar sobre a condição do século XIX, tá? E como a Aurélia vai romper com essas expectativas, né? Porque, de qualquer maneira, ela ainda é uma mulher à frente do seu tempo, do jeito que dava. Ela cuidava do próprio dinheiro, ela morava sozinha praticamente, né? Morava só com a vizinha ali, né? Porque morar totalmente sozinha, ela seria mal falada, né? Mas ela sabia, ela estudava, ela fazia as contas, hein? Ela era à frente, tá? Então, existe isso. Então, a gente vai pensar na Aurélia como uma mulher de fibra e uma mulher dona de seu destino. É isso, só isso. Só que aí, olha só, o básico também vai importar para a gente, tá? Então, interpretação basiquinha ali também tem o seu lugar, né? Então, lembrar do que a gente falou na aula, né? Aparência da burguesia. Exatamente, Letícia. É só porque não podia na época. Se pudesse, ela estava resolvendo tudo sozinha. Ela dava o jeito dela e vamos embora, né? Então, por isso que a gente tem que considerar ela, essa mulher forte, independente, que é a coisa toda, tá? E aí, olha só, a gente tem, então, né? Obviamente, essa burguesia que vive de aparência, o dinheiro que modela as relações sociais, né? E a redenção por amor. Essa redenção por amor vem uma das últimas questões. Prometo para vocês. E figuras de linguagem, tá, gente? Que já era também coisa que já caiu, né, na primeira EQ,
Com certeza vai ter um trechinho ali pedindo para vocês falarem sobre a figura de linguagem e, se for para destacar alguma, eu diria metáfora, comparação e ironia, tá? Júlia, por que, que a Aurélia é uma mulher de fibra? Ela é uma mulher à frente do seu tempo. Naquela época, né, no século XIX, era o que eu falei com vocês agora. A mulher era um bibelô para ficar dentro de casa, né? Cuidar dos filhos e se enfeitar para o marido mostrar que tinha posses. A Aurélia, pelo seu lado, hipérbole também, exatamente. A Aurélia, pelo seu lado, olha só, ela administra o dinheiro dela sozinha, ela vai para os bailes, rejeita os homens, ela compra um casamento, então ela se distancia desse modelo patriarcal do que é ser uma mulher, ok? Ó, tem bastante hipérbole, vamos lá. Antítese não, Maria. Só se tivesse numa mesma frase, assim, né? Mas só a situação assim não teria como não. E Kaique, eu não entendi a sua pergunta, desculpa. Sim, exatamente, exatamente. Ela perdeu a família inteira, né? E se reergueu, exatamente. O enredo é um paradoxo? Acho que não, Guilherme, não é paradoxal, não. Ele inverte papéis, mas não, a gente não pode julgar como um paradoxo. É o tio que é o tutor dela. É isso. Isso, o Lemos, é ele mesmo. Muito bem. Aí, ó, para vocês verem, aí, ó, a gente vai sobrar tempo ainda. Tá tudo bem até agora? É muito personagem, eu tenho que concordar. Tudo bem? Chegamos nos nossos exercícios. Talvez quem esteja aqui no cursinho, alguns deles vocês já vão ter visto. Mas eu coloquei aqui para a gente pensar um pouquinho. Olha só. Nesse primeiro, o Romance Senhora, de 1875, é uma das obras mais representativas da ficção de José de Alencar. Nesse livro, encontramos a formulação do ideal do amor romântico, o amor verdadeiro e absoluto, quando pode se realizar, leva ao casamento feliz e indissolúvel. Isso se confirma nessa obra pelo fato de: letra A, o par romântico central, Aurélia e Seixas, se casar no início do romance, pois se apaixonam assim que se conhecem. B, o amor de Aurélia e Seixas surgir imediatamente no primeiro encontro e permanecer intenso até o fim do livro, quando o casal se une efetivamente. C, o casal Aurélia e Seixas precisar vencer os preconceitos socioeconômicos para se casar, pois ela é pobre e ele é rico. D, a união efetiva só se realizar no final da obra, após a recuperação moral de Seixas, que o torna digno de amor de Aurélia. E letra E, o enriquecimento repentino de Aurélia possibilitar que ela se case com Seixas, fatos que são expostos logo no início do livro.
Muito bem, letra D, né? Exatamente. Eles se amam realmente o livro todo, mas o casamento só se realiza quando o Seixas se torna um homem digno de ser até mesmo um herói romântico, né? Porque eles falam ali que eles se casam no início do romance, né? E eles se casam porque se apaixonam quando se conhecem. A, B, olha só. Isso, a questão de permanecer intenso até o final do livro, né? A Aurélia não fica com esse amor intenso. O Seixas também não fica com esse amor intenso, né? Às vezes vira até asco. Então seria por isso, ok? Cadê a 2? No início do romance, Aurélia é apresentada. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. O recurso de linguagem presente nesse trecho é metáfora, que compara Aurélia a uma estrela e rainha. B, hipérbole, que exagera o valor da personagem. C, prosopopeia, que atribui a vida a um elemento inanimado. E D, eufemismo, que suaviza a condição de Aurélia. Muito bem, João. Muito bem, gostei. Sara, eu não acho que o Seixas odiava a Aurélia, não. Mas eu também não acho que no começo o Seixas também amava a Aurélia. Ele achava ela uma menina bonita. Queria dar uma namoradinha e vambora, né? Vamos envolver, mas sem se apegar. E aí, do nada, vamos, oi, casamento, oi, coisa toda. Então, assim, não acho que o Seixas era o apaixonado, mas também não odiava, sabe? Mas é exatamente, o maior importante para ele era o dinheiro. Ele gostava, até podia gostar dela, mas gostava muito mais do dinheiro. Exato, exato, era mais atração. Pois é. Então, aqui na nossa questão, vocês marcaram qual? Letra A? Foi todo mundo de letra A, né? Exatamente, a metáfora, né? Então, a Aurélia parece uma rainha, né? Então, porque aqui, Laçante, olha só, fala que exagera o valor da personagem. O valor estaria mais relacionado ao psicológico, né? Ela é uma pessoa muito boa, ela é uma pessoa muito legal, né? E não fala disso, fala mais aqui da aparência dela, né? Exatamente, João. Quando a gente tem comparação, né? A gente não pode ter conjunção. Certinho. É isso mesmo. Muito bom. E para a gente terminar, para vocês verem que, olha só, dá tempo certinho. Observe o seguinte trecho do capítulo 2. Vale bem como noivo 100.000 cruzeiros, mas eu tenho dinheiro para pagar um marido de maior preço. Eu adoro.
Esse comentário de Aurélia expressa uma crítica ao valor sentimental do casamento, ao romantismo idealizado do amor, à submissão da mulher à figura paterna ou à lógica de mercado nas relações conjugais. Muito exatamente. Muito que bem. E isso aqui vocês não vão esquecer para mim, não, pelo amor de Deus. Vamos sempre lembrar que as relações sociais eram conjugadas ali com o amor, tá? Ainda bem, essa 1 hora de aula deu frutos. Muito que bem. Uma hipérbole, Lucas. Então, como eu falei anteriormente, porque olha só, pode até ser uma hipérbole, mas aí preste sempre atenção na explicação que vem a seguir. Hipérbole, e aí diz que é uma hipérbole que exagera o valor da personagem. Então, aqui, ela não é. O exagero não é do valor dela, né? Se ela é uma pessoa boa, uma pessoa ruim, se ela é legal, se ela não é. É só mostrando o quanto que ela é bonita. Então, por isso que a gente não podia marcar a hipérbole, ok? Estaria mais para metáfora, tá bem? É isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, gente, acabamos 3h10 certinho. E era para ir até 3h20, eu acho. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida? Tá tudo certo? Tem alguma coisa que eu não expliquei direito? Vocês podem ficar à vontade. A gente tem um tempinho até ainda. Não? Foi rapidinho, né, Laçance? Ai, que ótimo, Maria. Sobre a vingança dela, olha só. A partir do momento, né, que eles se casam, como eu falei, dentro de casa, o Seixas, ele era o móvel. Ele vai ser algo que a Aurélia vai usar para que na sociedade ela tenha essa aparência de sou uma mulher casada, sou uma mulher de respeito, afinal sou casada. Só que ela não falava com ele, eles dormiam em quartos separados, né? Ele tinha que ficar pedindo dinheiro para ela. Tudo que ele, né, que ela ia fazer, ela dava umas patadona muito boa nele, né? Então, assim, ela trata ele, né, da forma que ele merece, né? Então ela trata ele como esse objeto que foi comprado, né? E não o trata como ser humano e como o homem que é amado por ela, tá? Então por isso que tem essa questão da vingança, ok? É isso. Exatamente, era só para enfeite. Muito bem. E aí, gente, só um momentinho do jabá, não sai não. Deixa eu fazer o jabá de novo, porque eu preciso do meu emprego. Vamos lá. Vem fazer cursinho com nós. Muito bom. Brincadeira. Peraí. Ih, temos mais perguntas, desculpa, peraí. Peraí, não vou fazer jabá ainda não, peraí. Camille, olha só. Eu considero cronológico, porque o que a gente tem flashbacks, né? Isso a gente tem. Só que o que acontece? A gente está aqui cronologicamente, aí a gente tem esse flashback e volta exatamente para onde a gente parou e continua. Aí tem alguma lembrança e volta exatamente para onde parou.
Vocês já leram Memórias Póstumas de Brás Cubas? É o tempo psicológico, né, e não cronológico, assim, ele é a mesma coisa. Pode ser psicológico também, os dois ao mesmo tempo, né? Porque no Brás Cubas, o que, que acontece? Porque aquele é o exemplo mais claro para a gente do que é um tempo não cronológico. Porque o que, que acontece? A gente começa no enterro do Brás Cubas. No capítulo seguinte, a gente vai para ele criança. Depois a gente volta e aí a gente está numa alucinação junto com ele. Logo em seguida, ele já está arrumando a amante, que a gente nem sabe de onde que veio. Para logo em seguida, ele tá na universidade. E depois está ele velho de novo. Então, isso é um tempo não cronológico. Isso é um tempo, né, que não segue uma cronologia. Mas esse daqui é muito organizado e esse tempo que não segue uma cronologia, ele nem era algo a ser pensado durante essa época, né? Falar que totalmente assim, nossa, ele é totalmente não cronológico, eu acho bizarrice. Eu acho um pouco de anacronismo. Então, sim, existem momentos de retorno ao passado, mas falar que o livro inteiro não é cronológico é ser muito anacrônico. Então, ele é majoritariamente cronológico, Camille. Exatamente. Beleza? Então, porque existem esses flashbacks, aí eu concordo com ela, não é 100% cronológico, mas a gente não pode dizer que ele é simplesmente não cronológico, né? Tem momentos que sim, mas eles só assim, nossa, não existe cronologia, isso não existe não, tá? Muito bem, então tá bom. Ah, esse povo da UERJ aqui. Falar com vocês, tá? Eles fazem umas palestras, tem hora que eu vou falar para vocês. Melhor nem assistir, tem hora. Eu falo mal do povo, olha, que horror. E aí, gente, não, que eles já falaram umas bizarrices assim, que eu fiquei, eita, meu, que fez o povo errar questão de prova, inclusive. Ano passado aconteceu isso. Quem fez a prova ano passado lembra disso, no livro do Caim. Porque a mulher falou que o livro não era uma intertextualidade. Aí caiu uma questão perguntando se era intertextualidade. Aí a resposta era sim, é. Só que a pessoa do negócio lá da palestra disse que não. Não deu recurso, porque a pessoa foi louca. Porque, assim, qualquer artigo do Saramago feito assim por uma pessoa na graduação sabe que é, sabe que é uma intertextualidade, é o básico do livro. Então, assim, eu fico bem assim com essas palestras aí. Mas, né, deixa eles lá, bora. O pessoal que se certificado tem que formar. Eu achei vacilo também. Eu achei muito vacilo também. Mas enfim, gente, nossas vagas estão abertas. Se vocês gostaram da aula, quem não está com a gente aqui ainda, vem fazer a prova, vem fazer o cursinho com nós, tá? A gente tem aqui, né? Não sei se vou escutar tantas vezes. A gente tem aqui as pessoas que passaram com a gente, mas tem muito mais pessoas, né? A gente quer colocar.
as fotinhas de vocês aqui nos próximos anos, tá? Então, vem com nós. Ai, obrigada, Laçance. Ai, vocês são 10, gente. Ai, eu adoro. Vocês são demais. Eu que agradeço a atenção de vocês, meus amores. E muita boa sorte nessa prova. Ah, para o Mago do Pismo eu não volto mais, não, Sara. Ai, gente. Eu amo meu marido, Laçance. Ele só não sabe ainda, mas é ele. Beijão para vocês. Até mais, galera. Boa aula de história para vocês. Até semana que vem.